Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante, para te auxiliar nas suas atividades, nas suas dúvidas, na sua jornada estudantil e acadêmica como de um modo geral, tá bom? Hoje mais uma aula para o nosso módulo de filosofia, onde vamos tratar do pós-modernismo. Agora, esse pós-modernismo ele vai ser tratado pela ótica filosófica, tá? Para que o que vai ser dito aqui ele não entre em contradição com algum conhecimento prévio que você já tenha sobre pós-modernismo, né? Porque em humanas é assim que funciona. Determinado assunto, dentro de uma perspectiva, de uma área de estudo, ele pode ter e encontrar divergências e contradições entre si. Mas, na verdade, o que tem aqui, o que existe aqui, é que cada assunto, cada tema, cada proposta, dentro de uma área de estudo, ele pode ter uma interpretação. Tá? Então, o pós-modernismo que vamos estudar aqui é dentro de uma ótica filosófica. Então, vale a pena você, estudante, comparar esse mesmo tema sobre a interpretação da sociologia, por exemplo, de como a história trata do pós-modernismo, como a geografia trabalha o pós-modernismo, e assim você ter esse parâmetro e criar um conceito geral ou ter um conhecimento abrangente do ponto de vista de cada ponto de vista que está sobre o tema, não só do pós-modernismo, mas de qualquer outro assunto que a área de humanas ele pode abranger. Então vamos lá, gente. O pós-modernismo, dentro da ótica filosófica, é um termo que é passado adiante com alegre despreocupação, apesar do fato de realmente não ter algum significado exato, né? Dado as óticas, as lógicas interpretativas. Nada é verdade, é manifestadamente difícil dar qualquer definição de pós-modernismo ao destilar a sua essência para fins de resumo. Né? Então, nunca nós vamos conseguir o conceito, uma determinante, nunca vamos conseguir isso. O máximo que nós podemos nos aproximar são de pontos de vista, certo? Por isso que a tolerância ela é necessária, por isso que a benevolência ela é necessária, por isso que o senso crítico e analítico ele é necessário e principalmente tolerância. Assim, talvez o melhor ponto de partida para entender o sentido do que se envolve seja pegar uma área específica, e nesse caso nós vamos pegar o cinema, e considerar o que torna um filme pós-moderno. Né? Isso só para exemplificar, isso só para dar um norte para a gente. Então, filmes pós-modernos são extremamente comuns, mesmo na tendência atual de produção de filme. Se nós pegarmos, por exemplo, a franquia Pânico, que foi uma trilogia, e Todo Mundo em Pânico, que é uma paródia do filme Pânico, que por consequência é uma paródia do pós-modernismo, então esse filme compartilha várias coisas que os marcam como pós-modernos e em muitos sentidos são autorreferenciais, eles são autorreferências. Eles se tornaram uma referência para outros conceitos. Assim, os personagens de Pânico discutem o que provavelmente lhes aconteceria se estivessem em um filme de terror. Em Todo Mundo em Pânico, o aspecto autorreferencial de gênero de terror pós-moderno é exagerado para dar um efeito cômico, né? Para dar um efeito engraçado. E como referência ou como autorreferência, o filme começa com uma paródia absurda num tom cômico, de uma cena do filme O Exorcista, que tem a função de parodiar uma paródia. Tá? Até mesmo pelos próprios cartazes do filme, produzidos na sua época, você pode analisar referências circulares entre eles, a estética entre eles, né? Os próprios caracteres, né? Então,
o olhar crítico, o olhar tolerante, o olhar analítico nos permite certas interpretações. Em seus aspectos autorreferenciais, esses filmes também indicam que aquilo que vemos não representa ou não se refere a nada do mundo real. Assim, diferentemente de um filme como A Bruxa de Blair, que foi filmado especificamente de certo modo para sugerir a autenticidade, os filmes da série Pânico deixam claro para o público, né, que eles estão assistindo a uma concepção ficcional. Isso sem sombra de dúvida. O próprio filme ele não deixa margem para dúvida quanto a esse ponto. De fato, mais do que isso, os filmes da série Pânico expõem um tipo de consciência que sugere não só que são construtos ficticionais, mas que todos os filmes são iguais, qualquer que seja a intenção do artista, a intenção do diretor, a intenção do roteirista. E esses atributos de autorreferência irônica e a negação de que exista algo além da mera aparência, de que não existe mundo real a ser representado, são características do pós-modernismo. Assim, na filosofia, as abordagens pós-modernas negam a possibilidade de que o texto, na verdade, a linguagem, né, já que um texto ele provém da linguagem, representariam assim ou representem assim o mundo real. Jacques Derrida, por exemplo, criticou o que chamava de metafísica da presença, a ideia de que determinado significado reside nas próprias palavras que se referiam ou se referem às coisas reais do mundo. Nos filmes, o pós-modernismo ele é tratado como diversão, ele é tratado como entretenimento. Na filosofia, o seu efeito é muito mais sinistro. Seus adeptos muitas vezes se apropriavam de suas visões para dizer que não é possível falar a verdade a respeito do mundo. E isso tem consequências políticas e filosóficas que têm um potencial devastador. Por exemplo, pelo olhar filosófico, pelo que a filosofia propõe sobre pós-modernismo, se nós pegarmos a questão do Holocausto, que foi um evento histórico, então não existiria nenhuma verdade sobre o Holocausto. E então seria possível ou impossível refutar a negação do Holocausto, porque a própria filosofia, o próprio conceito filosófico, negaria a existência dele pela palavra, tá? Mas a história, a própria história, né, como matéria, confirma a existência dele, confirma que existiu uma causa, motivo e circunstância para o Holocausto. A filosofia acha que não, pela interpretação da mente humana, da lógica humana, né? E das intenções para os fatos, e que a própria lógica tornaria possível a sua refutação ou a sua negação. Tá? Pensamentos desse tipo levaram muitas pessoas a rejeitar as ideias do pós-modernismo. Tanto assim que hoje é comum falar de pós-modernismo, ou seja, uma releitura do que teria sido o pós-modernismo, né? Já que, até para falar de algo moderno para nós, é um pouco complicado, já que em história nós trabalhamos períodos, nós trabalhamos referenciais históricos. Então, para nós, o pós-modernismo ele entra na conjuntura do contemporâneo. E no contemporâneo, nós temos algumas permissões e algumas proibições dentro do contexto social. O pós-modernismo seria aquilo que, na modernidade, propõe o não apresentável na própria apresentação, aquilo que nega a si próprio, o estímulo das boas formas, o consenso de um gosto que tornaria possível compartilhar coletivamente a nostalgia do inalcançável, aquilo que procura novas apresentações de modo a comunicar um sentido mais forte e não apresentável. Isso são palavras de Jean-François Lyotard, dentro da sua obra O que é pós-modernismo. Então observe que é um assunto complexo, por vezes confuso, que criar um conceito é quase que impossível. Tá? Essa questão de conceito que muitas vezes
já deixando aqui uma crítica, o professor de ensino fundamental ele tem essa mania, um erro, ou um facilitador, né? De criar determinações, o conceito, pré-definições, e isso já não cabe mais na nossa atualidade, porque a nossa atualidade ela tem que propor são o exercício dos pontos de vista, tá? Então, mais do que determine o conceito pós-moderno, eu acho que uma questão mais cabível na atualidade seria qual o seu ponto de vista sobre o pós-modernismo ou o que você entende por pós-modernismo. E aí uma questão como essa, diante de um aluno conectado, um aluno que acredita mais no Google do que no próprio professor, ele vai ser muito direto com a sua resposta. Provavelmente ele vai responder nada. Pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, comentários, deixa aí na nossa aba de comentários, né? Seu like para nós é muito importante, seu compartilhamento. Caso você ainda não seja inscrito do canal, caso esse vídeo caia de paraquedas aí para você, te convido a ser inscrito do canal, porque é dessa forma que você motiva meu trabalho e é dessa forma que você mostra a plataforma as relevâncias do nosso conteúdo aqui para o YouTube. Fiquem todos bem, tamo juntos e até uma próxima.